Sodoma e Gomorra, nomes que ecoam através dos tempos, cidades vibrantes, cheias de vida. Mas, sob a superfície, a escuridão se escondia, o pecado havia se enraizado, crescendo como uma erva daninha. A maldade se espalhava como uma doença, contaminando tudo. Os corações dos homens estavam endurecidos. Esquecidos de Deus, eles se afogavam em seus desejos. As ruas, antes cheias de alegria, agora testemunhavam a depravação. A música e a dança se transformavam em algazarra e violência. O amor e a compaixão foram substituídos pela crueldade e indiferença. O cheiro doce de incenso era abafado pelo odor fétido da decadência moral. Sodoma e Gomorra, outrora joias brilhantes, agora eram símbolos de pecado e destruição. O clamor de suas transgressões alcançou os céus. Deus, em sua infinita justiça, não poderia mais ignorar a perversidade. Ele viu a dor, a angústia e o sofrimento que impregnavam cada canto dessas cidades. O julgamento era inevitável, mas a misericórdia de Deus ainda buscava uma saída. Haveria alguém digno de salvação? Abraão, o homem de fé, intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra. Ele se prostrou diante de Deus, implorando por misericórdia. Destruirás os justos com os ímpios? Questionou. Deus, em sua infinita bondade, concordou em poupar as cidades se encontrasse apenas 10 pessoas justas. A esperança, como uma pequena chama, tremulou no coração de Abraão. 10 justos. Certamente, em meio à multidão, encontrariam-se almas puras. Ele conhecia a natureza humana, sabia da capacidade de mudança e arrependimento. Mas a sombra da dúvida pairava sobre ele. Seria a maldade tão profunda a ponto de consumir até mesmo o último vislumbre de bondade? A angústia de Abraão refletia a própria compaixão de Deus. A decisão de destruir não era tomada de bom grado, mas com profunda tristeza. O pecado tinha um preço alto e a justiça divina exigia reparação. No entanto, a misericórdia de Deus brilhava como um farol, oferecendo uma última chance de redenção. Do céu, 2 anjos foram enviados a Sodoma. Sua missão: encontrar 10 justos e avaliar a verdadeira extensão da depravação da cidade. Disfarçados de viajantes, entraram pelos portões da cidade. A atmosfera era pesada, carregada de luxúria e violência. Ló, um homem justo que vivia em Sodoma, recebeu os estranhos com hospitalidade. Ele os convidou para sua casa, oferecendo-lhes comida e abrigo. Mas a notícia da chegada dos visitantes se espalhou rapidamente. Uma multidão se reuniu em frente à casa de Ló, exigindo que os estrangeiros fossem entregues a eles. A turba enfurecida representava a completa decadência moral de Sodoma. Cegos pela luxúria e pelo desejo, eles não reconheceram a santidade dos mensageiros celestiais. O clamor por imoralidade ecoava pelas ruas, um testemunho cruel da depravação que se apoderara da cidade. Seção 4. A fuga. Os anjos, vendo a gravidade da situação, agiram rapidamente. Eles feriram a multidão com cegueira, protegendo Ló e sua família. A mensagem era clara: a destruição era iminente. Eles ordenaram que Ló fugisse com sua esposa e filhas, sem olhar para trás. Com o coração pesado, Ló obedeceu. Ele sabia que não havia tempo para hesitação. A vida que conheciam estava prestes a ser apagada. O cheiro de enxofre enchia o ar, um prenúncio aterrorizante do julgamento divino. Cada passo era uma despedida silenciosa, um adeus à cidade que um dia chamaram de lar. A ordem de não olhar para trás era um teste de fé, um desafio para abandonar o passado e abraçar a promessa de um novo começo. O passado, com suas tentações e pecados, deveria ser deixado para trás. A hesitação, mesmo que por um momento, poderia ser fatal. Seção 5. Olhando para trás. Enquanto fugiam,
A esposa de Ló, tomada pela curiosidade e saudade, olhou para trás. Em um instante, ela foi transformada em uma estátua de sal. Um lembrete atemporal das consequências da desobediência e do apego ao passado. A tragédia da esposa de Ló serve como um aviso severo. Olhar para trás, neste contexto, não era apenas um ato físico, mas uma representação simbólica da hesitação em abandonar o passado. O apego aos prazeres, posses e memórias de Sodoma selou seu destino. A estátua de sal se tornou um monumento à desobediência. Um lembrete silencioso de que a promessa de um futuro melhor exige a renúncia completa ao passado. A história da esposa de Ló nos desafia a questionar nossos próprios apegos. O que nos impede de seguir em frente? Quais são as Sodomas em nossas vidas que precisamos abandonar? Seção 6. Lições da queda. A destruição de Sodoma e Gomorra é um evento marcante na história bíblica. É um lembrete sóbrio do poder da escolha humana e das consequências do pecado. Mas também é uma história de misericórdia e graça. Deus, em sua infinita bondade, ofereceu uma chance de arrependimento, um caminho para a salvação. A história de Sodoma e Gomorra transcende o tempo e o espaço. Ela nos desafia a examinar nossas próprias vidas, a confrontar nossos próprios pecados e a buscar a justiça. É um chamado ao arrependimento, à transformação e à esperança. A história de Ló e sua família nos ensina sobre a importância da obediência e da fé. Apesar da tragédia, eles foram poupados por causa de sua fé. A história deles nos lembra que, mesmo em meio ao julgamento, a graça de Deus está presente, oferecendo salvação àqueles que escolhem segui-lo. Seção 7. Seguindo em frente. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato do passado, mas um espelho para o presente. Ela nos lembra que as escolhas que fazemos têm consequências eternas. A mensagem é atemporal. Arrependam-se, abandonem o pecado e sigam a Deus. Sodoma e Gomorra podem ter sido destruídas, mas a mensagem permanece. A vida é uma jornada de fé, e às vezes precisamos deixar para trás o familiar, o confortável, para abraçar o novo que Deus tem para nós. Não olhemos para trás com saudade ou arrependimento, mas mantenhamos nossos olhos fixos na promessa de um futuro glorioso.